Bom dia, aqui é a doutora Simone, embriologista da Embriologia RUP, e sou escritora de livros de medicina, livros de autoajuda e sou biomédica também. Tenho visto muitas coisas aqui no YouTube e realmente eu não tenho tido tempo para fazer vídeo para pôr aqui no YouTube, mas depois de ver tanto YouTube falando tanta coisa, eu pensei, gente, está na hora da gente, os cristãos, falar alguma coisa. Eu tenho orado tudo, tenho visto muito YouTube falando coisas que incentivam uma coisa que eu não concordo, né? Então hoje eu venho falar sobre, eu tenho uma colinha aqui, eu venho falar sobre os motivos de não vir para Portugal e Espanha. Então assim, eu creio que está na hora de eu abrir a boca e tudo. Eu acho importante os brasileiros ouvir de várias pessoas. Talvez eles estão procurando vídeos aí para saber de alguma coisa de Portugal e Espanha. E eu vim aqui para fazer isso mesmo, porque eu acho assim, eu como cristã não estou aqui para enganar ninguém. Vou falar sim, o que está acontecendo é uma guerra de xenofobia e é uma guerra de ódio, né? Para mim isso é uma guerra. Às vezes se você vê uma guerra do Iraque, guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma coisa, né, vista a olho nu, mas aqui é uma guerra emocional, é guerra às vezes até física, indiretamente prejudicando muito o brasileiro. Então tem uma guerra de ódio muito grande aqui em Portugal e na Espanha. Eu tenho percebido porque eu vivo e vivo aqui. Eu sou uma pessoa que vive, da certa forma, eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei em Portugal e estou em outro país, agora vou voltar para Portugal. Eu fico indo e vindo, né? Mas eu fico triste quando eu percebo amigos, amigas brasileiros que passam um inferno e não pode falar nada porque é isso, porque é aquilo. Lá o jornal é tudo... Na Europa, em geral, o jornal é um jornal mais governado pelo governo, então não tem tanto divulgação dessa guerra de ódio. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa não se deve vir para Portugal e Espanha, a primeira coisa que eu acho é porque tem muita xenofobia. Mas eu não acho xenofobia assim, como todo país tem, não. O pessoal fala, não, mas todo país tem, não. Eu morei nos Estados Unidos, né? E eu não tive essa xenofobia nesse extremo, não. E tem assim, vários países da Europa que tem xenofobia, mas não nesse extremo. Tem, por exemplo, a Irlanda tem xenofobia? Tem, mas eles amam o brasileiro. Que mais? A França, o pessoal fala que os franceses é isso, aquilo, e eu não acho, mas todo mundo na Europa fala que o francês isso, é aquilo, mas eles amam o brasileiro. Você vai na Itália, tem muita xenofobia, mas no norte, ali perto da Suíça, é muito mais, é uma xenofobia mais leve. Então, assim, não é uma xenofobia ao extremo. Então, eu percebo assim, Portugal e Espanha tem uma xenofobia ao extremo. É uma xenofobia, assim, nos DNA, né? Geração a geração ali. E tem muitas histórias que hoje eu não posso contar, porque vai ficar muito grande o vídeo. Tem muitas histórias que eles contaram, né? Porque tem essa xenofobia. Então, com outros vídeos eu posso contar essas histórias, mas esse aqui não vou contar não, por enquanto. Segundo, os empresários brasileiros e os portugueses, eles precisam urgentemente de muita gente no país, porque o país está crescendo por causa do Brasil, por causa da Angola, da Moçambique, o pessoal está indo tudo para lá. E o país está crescendo, mas não tem mão de obra, porque os portugueses, a maioria, os filhos vão para outros países, então fica pessoal assim mais da terceira idade, ou de adulto para terceira idade, esses adultos recebendo do governo, né, ajuda, ou aposentado. Aí esses empresários brasileiros estão fazendo assim uma propaganda no YouTube, ou fala para os youtubers, esses youtubers são tudo parente, ou ganha deles, para poder divulgar Portugal, para vir para Portugal. O governo de Portugal divulga muito para vir para Portugal. Amados, não venham para Portugal nem Espanha. Vocês são um povo guerreiro, um povo
que onde chega eles matam e conseguem as coisas. O brasileiro como diz o povo, é porrada, povo. Nós temos carisma, nós temos um povo, nós somos povo trabalhador, nós somos o pessoal, sabe, que quando pisa, trabalha bem, faz tudo bem. Nós somos povos guerreiros. Não tem medo por ir para outro país. Não sei, língua, é o terceiro tópico. Vão para outros países que não falam a língua. Pra quê? Porque lá vocês vão aprender outra língua. Não tenham medo de aprender. Se vocês têm coragem de ir para outro país, tenha coragem de ir para um país que não fala a sua língua, que lá em 6 anos você vai falar quase fluentemente a língua, porque nós brasileiros, somos pessoas com facilidade para as coisas, de aprender, facilidade de abrir o caminho. Não tenha fé que você vai aprender a língua. Entra todo país da Europa ou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eu morava lá, eu também participei, e na Europa tem escolas, toda esquina tem uma escola do governo que ensina a língua, os imigrantes, de graça. Então não vai para Portugal achando que é porque fala a língua que é Brasil 2, não existe. Não existe isso, é mentira. E não tenha medo de ir para outros países, porque outros países você vai crescer aprendendo outras culturas, aprender outra língua. Você vai aprender outra língua. Não tenha medo de mudar para outros países por causa disso. Você vai aprender. Então, assim, não venha para a Espanha e Portugal. E eu vou contar uma historinha aqui. Uma vez eu estava tirando sangue, não vou falar o nome do laboratório em Lisboa. Geralmente eu converso com o paciente, né? Porque quando você conversa com o paciente, o sangue flui melhor. O sangue jorra melhor na veia. Quando vocês relaxam, ficam mais tranquilos, com menos medo, o sangue sai melhor. Então, por isso que nós, como biomédicos, a gente quando colhe sangue, a gente conversa bastante com o paciente. Aqui fala utente, não é paciente. A gente conversa com o utente, conversa, para relaxar, para ele sentir segurança na gente e tudo. Mas nesse dia eu não fiz isso. Eu tava com pressa e percebi que era um homem, geralmente tem veia muito boa. A maioria dos homens tem veia muito boa, então não ia colar a veia, não ia ter colar barra, ia ser fácil, então nem conversei. Tô lá tirando sangue, resolvi conversar com a agulha na veia do cara, né? Tô tirando sangue, resolvi conversar com ele, assim, com a agulha que o senhor de uns 44 anos gritou no meu ouvido: brasileiro, tirando sangue de mim, prostituta, vagabunda, vai pro seu país, eu não aguento mais vocês. E eu falei: senhor, se eu fosse prostituta, eu falei bem calma, serena, porque eu não respondo. Não. Aí eu tirando sangue, eu pensei: gente, eu tenho que tirar a agulha o mais rápido possível, antes que esse cara mexa a mão aqui. E eu tirei a agulha e falei assim: não, senhor, se eu fosse prostituta, eu não estaria aqui trabalhando e ganhando nesse valor, né? Nesse laboratório, eu estaria e tudo. Mas eu não sou prostituta, não. Eu sou biomédica, embriologista e é isso. Mais um homem gritou lá dentro do laboratório. Aí a secretária veio correndo, uma portuguesa abençoada lá, e: você não pode falar isso com a doutora Simone, isso aí isso é crime, eu vou chamar a polícia. Ela chamou a polícia. Falei: não chama não. Ela chamou a polícia. E esse homem saiu correndo. Mas aí ela ligou pra polícia, a polícia não veio, porque ele saiu correndo e eu pedi pra deixar pra lá e tudo. Mas passou 3, acho que nem 4 dias eu fui mandada embora desse laboratório. Por quê? Porque eles vão ouvir quem? O paciente ou o imigrante que é biomédico do laboratório deles, né? Então, assim, eu perdi o emprego, que era um emprego bom. Não era ótimo, mas era bom, né? Porque a gente, quando está iniciando no país, a gente aceita as coisas que é certa, direita diante de Deus, menos, né? Mas era bom. E perdi o trabalho por causa disso, porque o paciente entrou em contato com
Deus, né, diante da tua palavra, direcionar você para ir para Portugal, Espanha, é lá o seu lugar. Mas tem que falar mesmo. Deus tem que dar uma direção, porque quando Deus direciona, não tem... Igual Jonas, né? Jonas, ele recebeu uma direção de Deus, vai para Nínive. Aí Jonas, não vou para Nínive não, para quê? Esse povo não quer nada, não quer saber da sua palavra, não quer saber de nada não. Vai para Nínive. E esse Jonas entrou no barco e foi para o outro lado extremo. Nínive era aqui e ele foi para cá. E Deus falou para ir para Nínive e ele foi para cá. Aí Jonas foi pro barco para cá. Mas o barco, né? Você sabe a história de Jonas. Ele tá afundando, o capitão, Deus falou com o capitão, alguém tá aqui desobedecendo a Deus. Por isso que o barco todo vai embora, vai afundar. Às vezes tem gente perto de você que você não tá pecando, mas você tá perto e o barco vai junto, vai cair tudo junto. E é isso, Jonas, o capitão descobriu que era Jonas e jogou ele fora do barco antes que o navio afunda, né? Aí vai todo mundo junto. E foi parar na baleia lá, né? Baleia enorme, gigante, que até hoje existe, aqui as baleias gigantes. E tava dentro do estômago, ele resolveu, depois do inferno, Jonas ajoelhou e... Vamos orar aqui para me salvar, Jesus. Jesus, me perdoa, eu vou obedecer, eu vou para Nínive, Aí ele foi para Nínive. Se essa Nínive for Portugal, Espanha, vai para Espanha e Portugal, que Deus mandou. E é isso. Deus abençoe, fica com Deus.